E isso representa demais a nossa sociedade, porque a gente continua vendo as sombras. As sombras hoje em dia são as fake news, são aquelas correntes do WhatsApp que as pessoas repassam e nem veem a fonte. São matérias super tendenciosas que saem nas revistas. Nós continuamos dentro da caverna. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho importantíssimo a gente falar. No momento em que o governo brasileiro diz que quer descentralizar o investimento nos cursos de filosofia e sociologia. Então vamos falar a importância desses cursos, vamos explicar o que é filosofia. Será que a filosofia é uma doutrina que está ligada à esquerda? Será que os professores fazem uma doutrinação na cabeça dos alunos? Por que será que a filosofia sempre foi combatida desde a Grécia Antiga? A gente vai falar sobre isso hoje, então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram, dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha, compartilha, compartilha e vambora pro vídeo. Quem viu a minha live no sábado, pra quem acompanha aqui o canal e sabe que eu tô fazendo lives aos sábados às 8h30 da noite no horário de Brasília, eu falei bastante sobre política lá e eu hoje quero explicar pra vocês o que é filosofia, pra que serve a filosofia, então vamos falar disso. Antes de tudo eu quero explicar, infelizmente não sou formada em filosofia, embora eu gostaria muito de ser, porque é uma área que eu adoro. Eu tive aula de filosofia na escola quando eu estudei em Campinas, São Paulo, eu morei em Campinas, São Paulo, pra quem não sabe. Eu tive aula de filosofia na 6ª, 7ª e 8ª séries e foi uma aula maravilhosa, eu aprendi muita coisa, eu li muitos livros, entendi muito mais um pouco da sociedade, do que a gente vive por causa das aulas de filosofia. Então a gente já entra nesse assunto, né? Por que é tão importante estudar filosofia e sociologia? É importante estudar filosofia porque nós precisamos aprender a desenvolver um senso crítico das coisas. O que eu quero dizer com senso crítico? Senso crítico é você saber analisar e perceber a sociedade com olhos de pessoas que não estão ali olhando apenas o óbvio. Elas querem entender o que tem por trás disso, por que as coisas chegaram naquele ponto, o que vem por trás disso, estudar e saber o porquê das coisas. Filosofia vem do grego filo, amigo, Sofia, sabedoria. O filósofo, a pessoa que se interessa por filosofia, é uma pessoa que tem vontade de saber e conhecer. E eu quero explicar pra vocês o que é a filosofia desde a Grécia Antiga e por que a filosofia incomoda tanto. Com certeza a maioria de vocês já ouviu falar do filósofo grego Sócrates. Sócrates foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Ele ficava em meio à praça pública conversando com os jovens. Ele fazia um processo chamado dialética, que era uma forma de diálogo até ele criar uma situação em que a pessoa fosse pensando e ela partisse para maiêutica. Maiêutica é um parto de ideias. Sócrates partia do princípio que através da dialética, que seria essa troca de ideias, essa conversa, esse diálogo, a pessoa chegaria ao processo da maiêutica, como eu falei, ao parto de ideias, para que a pessoa entendesse além do que estava sendo visto. Sócrates, como eu falei, ficava em praça pública e ele debatia, conversava muito com os jovens. E o que acontece com a sociedade? A sociedade não quer que os jovens pensem. Então, desde a época antiga, desde a Grécia Antiga, a sociedade não queria que os jovens pensassem, que as pessoas tivessem senso crítico, porque pensar, criticar incomoda. A pessoa que raciocina diferente dos outros, que tem um olhar crítico, é vista com maus olhos pela sociedade. Sócrates também batia muito em cima dos sofistas. O que eram sofistas? Pessoas que tinham conhecimento, estudiosos, que cobravam pelas suas aulas. Sócrates acreditava que o pensamento deveria ser universal, que você não deveria cobrar pelo conhecimento. Então ele batia muito em cima dos sofistas. E isso com certeza começou a incomodar as pessoas, né? Os poderosos da época. Poderoso, independente de qualquer época, é a mesma coisa, né, gente? Ele quer ver o povo se dar mal e não quer que a gente pense por nós mesmos. Sócrates foi preso e condenado à morte. Mandaram ele tomar cicuta, que é um veneno, e ele tomou e morreu, gente. Foi assim, uma história super trágica. Sócrates foi uma pessoa que mudou o pensamento universal. A base do pensamento moderno é o pensamento grego. O conceito de democracia vem da Grécia Antiga. Tem muita coisa boa que veio da Grécia Antiga e
muito disso se deve aos filósofos gregos. Não tô só falando de Sócrates, vou falar também de Platão, que foi um filósofo discípulo de Sócrates. Ele falou sobre a alegoria da caverna. A alegoria da caverna tá no livro A República, que é um dos melhores livros que eu já li. É um livro sensacional, que não é um livro difícil de ler, é um livro fácil de ler, e ele explica a alegoria da caverna de uma forma muito bonita. Eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou falar de novo. O que é a alegoria da caverna? Existe uma caverna e existem pessoas que estão presas dentro da caverna com uma chama de fogo, e a sombra do que vem lá fora aparece por causa da chama na parede. E as pessoas acham que o mundo real é aquilo que elas veem nas sombras. E algumas poucas pessoas conseguem se libertar dessa prisão e vão lá fora ver o mundo real para entender o que tem lá. E elas voltam contando o que elas viram, só que ninguém quer acreditar, porque elas acham que o que é real é o que elas veem nas sombras. E isso representa demais a nossa sociedade, porque a gente continua vendo as sombras. As sombras hoje em dia são as fake news, são aquelas correntes do WhatsApp que as pessoas repassam e nem veem a fonte, são matérias super tendenciosas que saem nas revistas. Nós continuamos dentro da caverna, nós precisamos sair da caverna. E como que a gente sai da caverna? Através de estudos, através de pesquisas, através de investimento em ciência e pesquisa. Ciência e pesquisa é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento dos países. E quando eu tô falando ciência, eu não tô só falando em engenharia, veterinária ou medicina. São áreas importantes, importantíssimas. Inclusive, essa é uma outra herança da Grécia Antiga. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Então, muito do que a gente tem hoje é herança cultural de um tempo em que as pessoas estavam ali no início do pensamento crítico. Estavam ali querendo pensar e entender o mundo melhor, porque é isso que a filosofia faz. Ela quer questionar o que existe. Existem inúmeras correntes de pensamentos filosóficos. Para você ser um cientista político, você precisa sim estudar e você precisa ter muitas estratégias e que partem da filosofia. Já a sociologia é o estudo da sociedade em si. É você entender a sociedade historicamente, em todos os contextos em que ela vive e por que ela está passando por determinadas fases. É muito importante estudar sociologia também, para a gente entender a nossa sociedade, o contexto social em que tudo está acontecendo. Por que o pobre é pobre, por que o rico é rico, por que aquela sociedade está sendo moldada daquela forma. Pesquisar isso é entender o seu país, a sua cultura e a sua história. Se você não tem investimento nessa área, significa que a gente está deixando de olhar o nosso país, deixando de olhar a nossa cultura, todo um contexto social que precisa ser olhado, precisa ser avaliado por pessoas que entendem do assunto. Não são simplesmente pessoas que estão ali brincando de estudar humanas. São pessoas sérias que querem entender, registrar o que está acontecendo naquele momento do mundo. E eu vou falar como comunicadora que eu sou formada em comunicação social, já expliquei para vocês, tem um livro publicado sobre comunicação social. Eu vou explicar para vocês como é importante a gente registrar sobre a nossa cultura, sobre a nossa origem, pra gente no futuro poder entender e poder modificar a nossa sociedade, porque a gente só melhora o futuro se a gente entende o passado, a gente só entende o presente também se a gente entende o passado, pra não prejudicar as novas gerações que estão vindo. Tudo que a gente tá fazendo agora vai gerar frutos pros nossos filhos e netos. É muito importante sim a gente estudar a filosofia. E eu não vou parar só na Grécia Antiga não, eu vou falar também de um filósofo muito importante chamado Nietzsche, e ele foi um filósofo alemão que foi extremamente importante. Inclusive até o próprio Hitler, que foi uma pessoa que causou um mal da humanidade, usava as teorias de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo muito importante mesmo. Se nós hoje temos estudos ecológicos sobre botânica, sobre toda essa parte da natureza, para entender a nossa natureza também, devemos também à filosofia. Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a se interessar por isso, a registrar e categorizar nomes e espécies de animais e plantas. Filosofia é isso. É você sair do seu sofá e pensar. Tem muita gente que acha que filosofia é ficar lá fumando um beck, né, fumando maconha, e fica lá, tô tranquilão aqui, tô viajando. Não, filosofia é muito mais do que isso. E se não tivessem esses filósofos que começaram a questionar o mundo, provavelmente a gente ainda acreditaria nos deuses da Grécia Antiga. Porque a filosofia, ela sai do mito, ela sai dessa questão religiosa, ela começa a questionar a verdade. O que é verdade? Questionar, colocar em xeque.
Perceber o mundo é o trabalho do filósofo. Abrir a mente das pessoas é o trabalho do filósofo. E é um trabalho muito importante. É um trabalho que merece investimento, é um trabalho que merece preocupação, que merece sim todo o aparato acadêmico para continuar, para seguir. Já fizeram com que as matérias na escola passassem a ser optativas, o que é muito triste, porque eu tive filosofia na escola, eu com certeza me tornei um ser humano melhor e mais pensante por causa disso. Foi na escola que eu li Revolução dos Bichos, que é um dos melhores livros que eu já li, que é de George Orwell, que também escreveu 1984, que é um livro assim incrível, mas nessa época eu li Revolução dos Bichos, que fala sobre as revoluções socialistas. Se você leu esse livro, você vai entender do que eu tô falando. A filosofia sai do mito e é a partir dela que a gente cria a ciência. As pessoas começam a pensar e criar teorias. As ciências só surgiram, inclusive a veterinária, a engenharia e a medicina, porque algumas pessoas pensaram. O senso crítico é tão importante para vocês terem uma ideia, que uma pessoa teve a ideia de não colocar a mão de uma pessoa doente em outra pessoa doente, porque antigamente os médicos não lavavam a mão, eles não esterilizavam a mão. Então passava a mão de uma pessoa doente para outra pessoa doente e ia contaminando um monte de gente. Isso é senso crítico. Isso é a gente parar e pensar, analisar os fatos. Analisar os fatos é muito mais do que parar, sentar e ficar pensando. Não, é a gente evoluir como sociedade, é a gente fazer pessoas pensarem melhor, não ficarem no senso comum, não serem a massa. Não sejamos alienados, vamos pensar, vamos nos engajar mais em pensamentos. Vamos nos engajar mais sim em pensamento crítico. Pensamento crítico é o que move o mundo. Foi o que fez as pessoas pararem de acreditar que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, que fez um foguete ir para o espaço. Tudo que a gente tem hoje é devido ao pensamento. Então sim, investimento em filosofia, sociologia é fundamental e traz total retorno para o contribuinte. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha sido bem clara sobre o que é filosofia. Eu acho que esse assunto assim não deveria nem estar sendo discutido, mas no momento que a gente está vivendo, a gente precisa falar sim e a gente não pode se calar. E eu conclamo todo mundo. Eu sei que meu canal é pequeno, mas eu vou falar mesmo assim. Eu conclamo todo mundo que é especializado, que tá na área de ciências, que tá em áreas pensantes. Vamos ocupar espaços fora da academia. A gente precisa atingir as massas. A gente precisa sair da elite e atingir o povo, porque é o povo que tem o poder. E a gente precisa dar a oportunidade pro povo de pensar também. Então é isso, gente. Eu acho que eu até falei um pouco assim enérgica nesse vídeo, mas é algo que eu venho pensando e eu acho que a gente precisa urgentemente falar disso. Vamos criar possibilidades para que as pessoas pensem. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Será? Quando eu estudei no... Eu tive aula... É você saber analisar. É você... Com certeza a maioria de vocês já ouviu falar do filósofo... Com certeza a maioria de vocês já ouviu falar do filósofo... Como se o mundo fosse uma caverna e algumas pessoas... Como se o mundo fosse uma caverna... Não. Tem a caverna representa a caverna. Nenhum país se desenvolve sem desenvolver. Para você chegar numa corrente política, para você se